Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente aqui pelas nossas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos refletir, meditar o Evangelho desse próximo domingo, o 11º domingo do tempo comum, dia 16 de junho de 2024. O texto do nosso Evangelho é o capítulo 4 de São Marcos, versículos 26 a 34. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Às vezes nos angustiamos porque parece que o bem não progride e que o mal sempre leva a melhor. Muitas vezes não vemos prevalecer a justiça, a fraternidade, a paz. Resumindo, muitas vezes não vemos sobressair o reino de Deus no mundo. E aí parece que estamos perdendo tempo, em anunciar o Evangelho. E a parábola de hoje vem responder justamente essa pergunta. Não estamos perdendo tempo. O Evangelho de hoje é a resposta a essa angústia que aflige muitos cristãos, tanto no passado como hoje, e que certamente perturbou também os primeiros cristãos. Ainda mais no tempo em que vivemos, no qual prevalece o binômio eficiência e imediatismo. A palavra de ordem é sempre produzir mais em menos tempo. E o Evangelho vem nos falar justamente de tempo a perder de vista. Saber esperar é o segredo do reino de Deus, porque, via de regra, o Senhor não utiliza meios deslumbrantes e avassaladores. Muito pelo contrário, o reino cresce de modo muito discreto, quase imperceptível, tão lento que, como nas plantas, nosso olho não pode vê-lo, nem nosso ouvido percebê-lo no momento em que se está produzindo. É Deus mesmo que garante o crescimento de seu reino. Aliás, rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, não é nosso. O reino não é nosso, é de Deus. Nós colaboramos para o crescimento do reino de Deus, e só, mas o reino é dele. Nossa colaboração é semelhante ao trabalho do agricultor, que prepara e planta, coloca a semente na terra, Trabalho que exige esperança e paciência, duas virtudes importantíssimas para quem está a serviço do reino de Deus. Esperança e paciência. Embora cultivemos o terreno, plantemos e cuidemos, a vitalidade, a capacidade de crescer está presente na semente. É Deus quem faz crescer o seu reino. Eu sempre digo assim: o reino de Deus cresce com eficiência e com eficácia. A eficiência vem do nosso trabalho, da nossa organização, do nosso empenho. A eficácia vem da graça de Deus. Às vezes você vê planos pastorais maravilhosos no papel e na prática não acontece nada, porque ficou só no esforço humano. Faltou a graça de Deus, faltou a eficácia. A palavra de Deus é semelhante à semente, que por si mesma cresce e produz fruto. O seu processo é lento, mas é progressivo, vai pouco a pouco crescendo.
Como a semente de mostarda, que é uma pequenina semente, mas depois de germinada e desenvolvida se transforma numa grande hortaliça, chegando em alguns casos a medir até 3 metros de altura, nesta parábola fica evidente a força do contraste. Menor das sementes, grande hortaliça. Porém, só o tempo, longo tempo, permite o crescimento da semente de mostarda. Paciência, perseverança. Em meio a oposições, hostilidades e resistências, é preciso continuar semeando, porque o processo é lento, mas gradual. Para os apressados, entre aspas, o Evangelho de hoje é um alerta. Para sermos discípulos de Cristo, evangelizadores de verdade, é necessário ter algo da paciência de uma semente, que dia e noite cresce, brota, desabrocha, amadurece, num longo processo silencioso e quase anônimo. É preciso vencer hoje a mentalidade de uma religião triunfalista, alicerçada no sucesso imediato, na grandeza visível e numérica. O reino de Deus não acontece assim. Ele vai pouco a pouco acontecendo, porque ele é de Deus. É Deus que conduz todo esse processo. Nós apenas colaboramos. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.